Saudações a todos, esse vai ser o review do Bux Palma, que não é um smartphone, não é um celular tradicional, não é um tablet, mas um e-reader com formato de smartphone, vamos colocar assim. E o que gera uma certa confusão com quem vê o aparelho a primeira vez, né? Pelo formato já é induzido a pensar que seria um celular de e-ink, portanto um celular tipo Kindle, e fica certo. Algumas pessoas ficam animadas, algumas pessoas ficam assim, uai, o que é isso, né? Para que serve isso? Por que eu teria um celular preto e branco? É uma discussão que a gente já teve em outros vídeos do canal em relação aos equipamentos da Hisense, que é uma outra empresa que estava no segmento de e-inks e não mais produz e-inks nesse formato, né? Eles anunciaram em 2023 o cancelamento da divisão da Hisense para equipamentos de e-ink nesse formato. Fizeram assim, pelo menos eu sei, né, do A5 até o A9. A 8 nunca existiu, tem uma questão de uma curiosidade, parece que eles pulam o número 8 lá na China em algumas regiões. Não sei muito bem porquê. Mas teve do A5 até o A9 com variações internas. Teve o A5 Color, que aí é smartphone ou dumb phone, a depender da discussão, colorido, então possui GPS, possui cartão SIM, card, para você poder realmente fazer a conexão com o celular tradicional. Alguns tinham o Google Play Store, outros não tinham o Google Play Store, mas tinha que fazer algumas gambiarras para poder funcionar bem. Enfim, tanto que já antecipo que não vai ter nenhuma comparação com nenhum Hisense, porque os Hisense concorrem em outra linha, né? Eles são smartphones. A não ser o Hisense Touch e o Hisense High Reader, que tem o formato, né, de mais retangular do que mais quadrado, ou pelo menos um formato mais próximo do smartphone, para poder colocar no bolso muito bem. Esses dois equipamentos ainda não têm cartão de SIM card ou mesmo GPS. Concorreriam, mas eu não tenho nenhum para poder comparar. De memória eu consigo fazer algumas comparações, mas não diria que pelo fato do Hisense ter cancelado de divisão e ainda não ter atualizações, o que pode tornar a médio prazo, longo prazo, um equipamento que você tem que pensar realmente se é aquilo que você quer. Então, nosso review é sobre o Bux Palma, que é a primeira tentativa da Bux de entrar nesse segmento de mini, ou não vou dizer micro leitores, acho que micro seria uma coisa assim, talvez menor do que 5 polegadas, mas mini leitores, com portabilidade semelhante no celular, potência, porque nós veremos que ele tem processamento e armazenamento superior às linhas iniciais da Bux, pelo menos anteriores, da 2024. E ele talvez seja um primeiro teste da própria Bux, isso eu imagino, para que no futuro lance um smartphone ou um dumb phone de e-ink. E isso sim vai atrair muito mais pessoas, ok? Então essa seria a introdução em relação ao Bux Palma, e eu vou tentar mostrar para vocês ele principalmente em comparação ao Poco 5. Ele seria assim o concorrente mais próximo pensando em um leitor mega portátil, ok? Então vamos lá. Deixei aqui o Bux Palma e o Poco 5 lado a lado, para vocês verem que é uma diferença considerável de formato deles. Em tela, como as polegadas são contadas de forma lateral, né, na tela, essa tela aqui é de 6,3 polegadas, salvo engano. Essa tela é de 6 polegadas. Tanto que, se for colocar assim realmente na posição, vocês veriam que seria um pouquinho maior, né? Colocando assim, que teria nessa posição de contagem, né? Deixa eu centralizar isso no vídeo para vocês verem. Então seria mais ou menos maior. Isso aqui é 6 polegadas, padrão tradicional. E aqui
6.3 polegadas, salvo engano. Por hora eu vou tirar o Bux Palma daqui, o Bux Poke daqui e ficar só com o Bux Palma, para poder mostrar algumas características físicas que podem ser interessantes. Eu deixei ele naquele layout de calendário, que é uma coisa que a Bux implementou nos últimos firmwares, e é algo realmente que é apaixonante, né? O fato de você poder assim, bater o olho, ver a hora, ou conferir alguma questão de data no calendário, em qualquer formato, seja no de 13 polegadas ou no de 6 polegadas, ficou muito bom. Eu acho que valeu a pena essa implementação, né? Acho que não precisaria de mais nada. Já vi alguns comentários de usuários. Deveria ter uma tarefa, o próximo evento de calendário. Não sei. Eu gostei desse padrão minimalista, quase um rádio relógio moderno, né? Então, nas características físicas, fazer só um resumo aí breve sobre o que ele tem, né? A entrada dele é USB-C. Vocês vão perceber aí que são duas caixinhas de som bem pequenas, são simples. Daria para escutar algum áudio de voz. Música é muito ruim, né? Talvez a experiência das pessoas seja mais baixa do que a minha, ou expectativa, né? Mas eu acho muito ruim escutar música nesse tipo de coisa. Assim, é para escutar um áudio de alguém, por exemplo, você pode instalar o WhatsApp, escutar um áudio de alguém, ou escutar um podcast curto. Tem Bluetooth, você coloca um fone de ouvido sem fio aqui, é muito melhor. Então, USB-C, o botão multifunção, o slot de micro SD. Aqui você vai ter o botão de ligar e desligar. Então todos são um pouco mais proeminentes, o que é fácil de localizar. E ainda o botão de volume ou de passar página, que é uma coisa que vejam que dos leitores da Bux só o Leaf possui esse tipo de botão. Ok, então não tem mais nenhuma questão. O microfone vai ficar na parte de cima. Eu achei estranho ficar na parte de cima, porque ele poderia ser na parte de baixo, mas se você vai gravar algum pequeno áudio, você usaria aqui. E tem a câmera traseira, que é uma implementação do Bux Palma, é o primeiro leitor, né, não tablet, e-reader complexo, como é o caso do Tab Ultra, e a série Ultra, que possui câmera. Mas eles colocaram isso no Palma. A gente vai comentar um pouco depois sobre isso. Vejam que ele é um preto e branco de ink clássico, né? Então fica bem visível o conteúdo aí. E você vai ter a página principal relativamente simples, né? Com a implementação de alguns aplicativos da própria Bux. Eu coloquei a maioria deles depois dessa pasta menor, né? Então você tem um gravador de áudio, você tem uma calculadora, você tem aquela bolinha de navegação do próprio Android, um calendário do sistema operacional, a lojinha da Bux, o Neo Browser, que é um aplicativo de navegação da Bux, o Bux Drop, para poder mandar textos com QR Code para esse equipamento. E eu fui, e você pode salvar mais alguma coisa. Tem outros aqui, né? Esse Push Listen, que seria um aplicativo que você vai fazer uma sincronização de leitura. Eu confesso que eu não usei ainda. Push Read. O sistema operacional está em alemão. Dá para colocar em português. Vamos deixar em português só para não ficar muito suado. Possivelmente, deixa eu lembrar onde que fica aqui. Ele deve ficar em mais configurações, exatamente. E aí você pode colocar em português Brasil, pelo menos em português. Volte, português. Conferir se está no português. Não. Volta. Agora vai adaptar para português. Bom, para quem gosta de deixar em outro idioma, eu acho que sempre uma boa, né? No dia a dia, você utilizar no idioma alvo que você está estudando ou que tem mais interesse. Mas vocês vão ver que ficam tudo aí em português. Agora a Bux tem melhorado o sistema operacional em relação à tradução. Sempre tem implementações
de melhorias do sistema operacional, mas as traduções têm ficado melhores também, principalmente depois da entrada da Books Brasil, aqui no nosso mercado nacional. Bom, então você pode colocar aplicativos, veja, ele tem Google Play Store de fábrica, é só logar e fazer a instalação, por exemplo, Google Calendar está aqui, o próprio Kindle já está aqui instalado. Eu instalei a F-Droid, que é uma outra loja de aplicativos open source, que você consegue instalar o New Reader e o Core Reader, que são dois aplicativos mais voltados para o segmento de Ink, no caso que o Core Reader, que é um leitor, a gente vai mencionar ele daqui a pouco, em relação ao Neo Reader, que é o aplicativo do Palma, né, do Books em geral. Tem negócio da câmera, eu, assim, confesso, é um ponto um pouco polêmico, né? Eu não encontrei utilidade na câmera do Palma, ou pelo menos de qualquer tablet de Ink, né? Mesmo no tablet Ultra, eu não me adaptei com o uso da câmera. Mas ele é relativamente simples, né? Você vai marcar, colocar o nome do arquivo, já vai te habilitar aqui a câmera, né? E aí você vai tirar a foto, tirar o quadro ou não, e fazer a foto de documentos e exportar isso como PDF, né? Só fazer o teste bobo aqui com o próprio Poco 5. Eu tirei a foto do Poco 5. Aqui seria importar, não seria o caso. Acho que não reconheceu. Então, aí tirei, vou no próximo, recorto aqui, vamos supor que eu quero mandar isso para alguém, ou quero anotar a partir disso, ler algum documento rápido aqui, ok, é factível, mas não me parece aí você pode exportar para PDF, fazer um OCR, ou exportar de um outro modo, né? Você vai guardar com QR Code para alguém, você quer talvez um cartão de visita, algo do tipo, rápido, né? Ou você vai compartilhar com aplicativos dentro do próprio sistema. Confesso, dá para utilizar? Dá para utilizar. E eu vou te falar que a qualidade de câmera ficou bem a contento. Mas não é uma coisa que me chamou a atenção à primeira vista. Bom, então vamos lá propriamente para a função principal dele, que é a função de leitura. Porque depois vai ter outras funções acessórias com aplicativos, mas a função principal é de leitura. Então tem gente que, por exemplo, vai querer pegar o próprio aplicativo do Kindle, instalar o aplicativo do Kindle nele e abrir livros. Aqui. Eu já deixei nesse formato, mas eu acho que ele vai reconhecer aqui, ó. Então, você pode passar, eu configurei para poder passar no volume. Aí você passa no volume. E ele ficou rápido. Eu fiquei assim, realmente impressionado que ele está tão rápido quanto um Kindle tradicional. Porque o processamento desse Books Palma é um processamento razoável, né? Um octa-core com 3 GB de RAM. Então, ó, para texto tá funcionando assim, hiper fluido, sem aquela passagem de página desse modo aqui que eu não gosto tanto. E aqui salta a página, rapidinho. E isso ficou muito bom. Então, é algo a se considerar. Quem, por exemplo, gosta de um Kindle, mas quer ainda ter assim, a possibilidade de ler PDFs. Porque isso aqui consegue ler PDFs. É isso que a gente vai ver a partir de agora. O Neo Reader é, de fato, o melhor software de leitura de e-ink que eu já encontrei. Por mais que o Core Reader tenha, seja open source, tenha atualizações, a fluidez de como o texto vai ficar no New Reader é excepcional. Então eu coloquei a biblioteca, né, o library, aqui, e aí você pode abrir os textos, né? Uma coisa que talvez de primeiro momento me tenha surpreendido negativamente é que aquele modo de artigo ou de visualização em quadrantes do texto não ficou habilitado nesse New Reader, diferentemente do Poco 5, por exemplo. Aqui não ficou. Então, se eu pegar um texto de tabela, como esse aqui, deixa eu colocar ele aqui, um texto de tabela, eu não consigo, numa aba específica, fazer a leitura em tabela. Eu não encontrei isso aqui, porque está no progresso, formatação, não está falando das divisões de leitura em tabela, que só tem modo de uma página, modo contínuo
que dá para fazer, você pode ir nele no slide e dar o pinch to zoom. Ok, é possível, é viável, é factível? Mas não é a melhor experiência. E ainda fazer o zoom, o recorte do jeito que você prefere. Mas não tem, assim, igual aqui, eu vou recortar, mas não tem um modo de recortar, eu quero só o primeiro quadrante, né? Não, isso não ficou. Tem o refluxo, que é uma funcionalidade excepcional nesse tipo de leitor. Porque assim, eu vou pegar aqui um outro texto no NeoReader. O refluxo, o que ele vai fazer para quem não conhece? O PDF Reflow. Ele vai pegar o texto, aqui está no texto, na página inteira, tá? É um texto, vou zerar aqui a formatação para vocês verem que é a página inteira. Ele fica bem pequenininho. Aqui já está na página inteira. Aqui vou colar uma página só. É um texto muito pequenininho. Dá para ler assim? Acho muito difícil, né? Você quase está lendo com lupa. Mas o PDF Reflow tem uma vantagem, porque ele vai permitir que você reorganize os caracteres em ordem de leitura, transformando um PDF em algo semelhante ao que um EPUB faria. É perfeito? Não. Mas é uma vantagem. Vou fazer o reflow aqui e depois fazer a comparação no CallReader e qual que é a diferença entre eles. Então, no modo no reflow, você vai configurar aqui a direção do texto. Então, você vai usar o texto nessa direção. Você pode mudar isso, colocar o espaçamento. Esse daqui já é o suficiente. Alinhamento do texto, então deixar justificado. Tamanho do texto, vamos colocar um tamanho 1 aqui. Colunas, isso aí é para textos que são muito, muito grandes, talvez valha a pena dividir mais. É uma coisa que é meio assim na tentativa e erro para ver como funciona. Esse aqui com 2 colunas já vai ficar muito bom. E calibração, também tem que testar se o texto não ficou muito bom, você tenta calibrar aqui. Dá ok. Ele vai fazer o reflow. Olha como o texto ficou. Vejam, não tá justificado, mas não está perfeito, né? Porque palavras como assim, o tamanho tem que se pulou para uma linha inferior. E aí você vai passar no volume, você vai conseguir passar a página. Muito bem. E isso vai funcionar também no modo paisagem. Só que no modo paisagem, como a questão da coluna que eu falei com vocês no refluxo, você vai ter que reconfigurar. Eu acho que aqui, colocando uma só coluna, vamos ver o resultado. Eu acho que vai ter que ficar 3 colunas, tá vendo? 3 colunas. E aí, ele vai ficar tudo. Deixa eu ver. Aí, ficou tudo. Então, aí fica justificado, ele tem mais espaço para poder operar. Você vai passar a página aqui. Então, o texto está aí praticamente completo, né? Assim, em relação à utilização da tela propriamente dita. Né? Mas aí que tá. A depender do tamanho do livro, vai compensar fazer o reflow. Em outros casos, não. Eu vou zerar o reflow. Lembra isso aqui, esse resultado mais ou menos. Início da página 5, né? Então você está vendo um parágrafo inteiro do início da página 5 aqui. Eu vou zerar o reflow. Redefinir. Então vou zerar o reflow. Já está no modo paisagem. O que eu vou fazer? Pedir para poder cortar as bordas. Em modo contínuo. Cortar as bordas. Dê uma olhada aqui agora. Página 5, primeiro parágrafo. Totalmente alinhado, porque é um PDF. Não, faltou uma palavra, assim, então é um pouquinho maior do que estava no reflow. E ainda dá para fazer o scrolling do PDF. Que, vejam, não está ficando com tanto ghosting, né? Sombras aí no texto. E claro, vai funcionar com o volume. Então, eu, particularmente, quando eu vou ler PDFs, se é um PDF tradicional tamanho A5, eu não faço reflow. Eu só coloco no modo paisagem, corto as bordas, e isso é implementado de uma forma muito bem feita no NeoReader, e vou ler o PDF, assim, tranquilamente, só passando. Eu leio quase um parágrafo por vez, vamos colocar assim, né? E tá muito bom. Depende do texto, não é um texto que você vai estudar. Talvez seja mais interessante você ter uma visão do todo da página, que você vai ter um gráfico, você já se prepara, vamos dizer, psicologicamente, que daqui a pouco você vai lidar com um certo tipo de dado.
Mas para leitura de literatura e texto não científico, vamos colocar. Não, aqui eu vou dizer que é muito bom. Mas dá para leitura de texto científico também, né? O negócio aqui é um texto filosófico, do caso aqui do Derrida. Dá para ler. Por quê? Chegou aqui no finalzinho. Aí você vai ver que essa linha vai estar aqui em cima agora. Aí, fica com o primeiro. Essa linha vai ficar lá em cima agora. Então, dá para acompanhar muito bem uma leitura de um PDF. Esse livro não é muito grande, na verdade, ele é menor do que um formato A5. Ele seria mais ou menos, se fosse comparar no formato A6, fica muito bom. É claro que você pode pegar um texto ainda maior. Vou pegar o texto do Otto Maria Carpo, que é um PDF assim, que eu diria que é muito grande, lá na editora do Senado. Então vejam aqui, como que seria uma página só. Se você coloca no modo de modo contínuo e corta, mesmo assim dá para ler tranquilamente, né? Vou só pegar por baixo aqui para poder fazer o volume. Dá para ler muito bem. E é um PDF, assim, o livro é grande, é do tamanho de um A5 um pouco maior. Mas só com as bordas internas são largas, quando você coloca no leitor desse, fica razoável. Até fica a dica, né? Quem quiser pegar uns livros da editora do Senado, tem coisa muito boa, gratuita lá, como esse livro aqui, que é um primor, né? Mas vamos lá. Um PDF maior já consegue. E é um PDF que não é digitalizado, né? Ele já é nativo digital. Então, você vai poder dar o print to zoom. Olha a resolução disso aqui, né? É lindo. Então, é um texto que fica realmente bem visível, já que vocês estão vendo aí que está realmente claro no vídeo. Só para lembrar, né? Eu falei isso no unboxing, mas ele é 300 dpi, assim como o Poco 5, né? Ele tá com uns raios de sol aqui, que é bom quando fica um raio de sol, lá dependendo da posição. Eu tô vendo muito bem, mas no vídeo dá um certo contraste. Você põe assim, sai do raio, fica perfeito. Bom, então o aplicativo de leitura dele vai ter as mesmas funções. Você vê o conteúdo, né, o índice, marcadores que você eventualmente colocou, as anotações que você fez, e manuscrito, porque se você está usando um Books com caneta e está sincronizando entre os dois, levou isso como leitor portátil, você vai poder ver as anotações manuscritas nele. E aí você vai ter as configurações de progresso do texto, né, para poder ir de uma página para outra, numa posição que você ficou, pedir para ler em português, colocando uma vozinha do Google, ou fazer uma visualização em quadro, poder assim, que página que eu estou? E, por exemplo, navegar mais rapidamente entre as páginas. Totalmente possível. Isso ficou bem implementado também. Na formatação você vai configurar as possibilidades aí de se é uma página só, se é modo contínuo, mais um, menos um, cortar. Ou a implementação do cortar, que na Books realmente é 100%, é muito bom, rápido, né? No Call Reader não fica tão, pelo menos não fica tão bom. Dá para usar, mas não fica tão bom. Mudar contraste de texto, isso vale a pena para textos que a qualidade da digitalização não é tão boa. Você consegue fazer, por exemplo, esse sharpening, né? Afiar a imagem. Isso resolve muito quando a qualidade do texto não é boa originalmente. E o modo refluxo. Basicamente é isso que o New Reader está oferecendo no Books Palma. Eu realmente sinto falta de ter visualização de artigo, que eu poderia, a depender do tamanho do texto, se é um texto, um artigo científico em colunas, colocar aqui. E detalhe, mas você poderia usar o Reflow? Não, o Reflow não funciona muito bem para textos em tabela. E isso porque ele não vai entender que a tabela é uma divisão de texto, né? Se eu vou pegar esse texto aqui em tabela e colocar no Reflow só para vocês verem, não fica bom. Vai misturar as palavras, vai misturar as duas colunas, né? Aí vem ou esse texto aqui, ele agora veio outro. Por que ficou desse jeito, parecendo tudo renderizado? Que coisa estranha. Parece que tá a imagem, esse texto aqui é um... Vou dar o zoom nele daqui a pouco, esse texto é texto, né? Não é uma imagem sobre texto. Talvez em texto... Vou voltar aqui no display de página. Dar um zoom. Não, aí, aqui ó.
esse texto ele é com alta resolução. Ele não é um texto que vocês viram com aquele excesso de pixels, vamos dizer assim, visíveis no texto. Enfim, essa é uma coisa. Se tivesse visualização de artigo, eu poderia dividir aqui nesse âmbito e colocar, por exemplo, dois quadrantes, 3 quadrantes, 4 quadrantes para cada coluna e o texto ia sendo lido desse modo. Seria interessante. É uma coisa que a Books poderia implementar. Então, assim, vamos passar agora ao propriamente a comparação com o Call Reader, que é um leitor, um aplicativo gratuito que vocês podem instalar e podem ser. E aí é uma comparação final com o Call Reader no modo Reflow, né, nesse refluxo, tem um probleminha. E eu acho que a Books poderia melhorar isso. Vou colocar no modo Reflow aqui. Uma vez que está no modo Reflow, a sua interação com o texto ela é extremamente limitada. Não permite, por exemplo, que o texto seja grifado, eu selecionar o texto. Ou mesmo selecionar o texto com o dicionário. Isso é algo que não tinha no... Pelo menos, eu vou ver se eu abro aqui um PDF e colocar ele em Reflow, só para mostrar para vocês que seria possível fazer o reflow aqui em tabela, né? E ainda tá importando os dados de texto que já estava anotado. Então assim, o PDF aqui na lateral fica bonitinho. Modo de navegação. No modo de navegação, aqui ficou só o reflow. Não ficou o modo de comic, né? Comic book, que é 4 quadrantes, ou modo artigo, ou ainda mais, que você vai escolher ainda o que você vai colocar na redefinição, sabe? Não tem essa função aqui no Palma, deveria ter. Mas assim, vamos lá. Eu vou colocar no Reflow só para poder mostrar isso. O Reflow aqui tem as mesmas funções, mas ele não permite essa interação. Aí eu vou abrir no Call Reader o texto do mesmo modo. Aqui, ó. Então, tá vendo? Não permite que eu grife o texto. Isso é ruim. E no caso, para quem usa o Reflow constantemente, pode ser que vai valer a pena utilizar o Call Reader. Então o Call Reader não está instalado aqui. Eu vou pegar um texto em PDF no Call Reader. Daqui a pouco eu volto para o Bookspoke. Vamos pegar só o Call Reader aqui. Vamos abrir um arquivo. Vamos lá. Eu acho que estava. Vou tentar abrir aquele. Tanto faz, porque é só para ilustrar mesmo. Então, vamos abrir um texto aqui de PDF, né? Da Bárbara Cassan mesmo. Então, o Call Reader vai abrir o arquivo. Você viu que não é. Já abriu nesse modo. E aí, a questão do Auto Rotate, né? Do giro automático, não funciona no Call Reader, porque isso é uma implementação desse sistema, não uma implementação do software. Então, se eu colocar assim, ele não vai ficar. Tudo bem, não é nenhum problema. Vejam que o aproveitamento do Call Reader já perdeu alguma coisa. A borda superior aqui, ela não está 100%. Ela deixou uma coisinha. Dou um clique, ele vai passar de página. Funciona. A vantagem do Call Reader, que eu diria no Reflow, eu consigo grifar. Aí eu posso destacar. E aí vai fazer o tipo de grifo. Ou acessar o dicionário, que não vai estar instalado ainda. Aí, isso é bom. E não está habilitado no Books. É uma implementação que a Books conseguiria fazer, que para esses leitores pequenininhos, o Reflow com a interação do texto seria excepcional. Porque no caso do Call Reader, isso funciona bem, mas aí para poder configurar as páginas é um negócio assim, mais... É uma outra, vamos dizer, ordem, né? Você vai ter que... Dá para fazer algumas funções de página, modo contínuo, se vai ser pequeno, sem nenhuma borda, dá. Que é o caso que está aqui, né? Se eu colocar a borda grande, ele vai aumentar a borda no modo contínuo. Vamos lá. O modo contínuo aqui, ele vai... Ah, não, isso aqui é divisão de páginas, né? Tá sem borda aqui. Isso aqui é lateralizado. Volta lá, volta aqui.
Isso, aqui daria para visualização completa, só de largura, só de altura. Então, a curva de aprendizado no Call Reader também ela é um pouquinho diferente do que no Neo Reader. E o touch dele não fica tão fluido, por incrível que pareça, em comparação ao próprio Neo Reader. É porque o aplicativo nativo tem toda uma melhoria. Aqui, corte de página, margem aqui, ó. Só posso aumentar a margem. Isso que eu queria colocar. Posso aumentar a margem, a depender do texto vai valer a pena. Mas já está cortando um pedaço de margem aqui. Se eu corto mais, fica mais complicado. Então pode ser só assim, aí já começou a cortar a palavra. E o Call Reader tem umas coisinhas assim que deixam a desejar, mas funciona bem. Funciona bem e permite interação com o texto, algo que não está liberado no Bookspalma. Então, bom, em leitura, você abrir PDF, dá para abrir. Mob, EPUB, Djavu, CHM, até os CBRs vão dar para abrir de revista em quadrinhos, mas não é a mesma coisa aqui, um leitor desse, né? Posso até abrir só para poder mostrar como que ficaria uma revista em quadrinhos aqui no Bookspalma. Eu coloquei, tem algumas HQs aqui só para poder fazer um teste. O clássico do Sandman. Vai ficar pequeno. Visível no 300 dpi? Sim, mas vai ficar pequeno. Aí vou ter que ler no modo paisagem. Dá para fazer? Nem virou no modo paisagem aqui agora. Só de birra que ele ficou por conta do Call Reader. Dá para fazer. Aí você vai dar o zoom. Aí você vai navegar. Dá, mas não é a melhor experiência. Revista, acredito que a melhor experiência da revista seja realmente com leitor de 7.8, 10 polegadas, para poder ter a visualização da página inteira dos quadrinhos que você vai alternando entre os quadrinhos rapidamente. Mas é bastante legível para um preto e branco, né? Para mangá, por exemplo, algumas pessoas podem gostar. A vantagem é a portabilidade, realmente. Então, eu vou fazer alguns outros comentários aqui em relação a outras funções, né? E aí eu passo para a conclusão propriamente dita do Palma. Então, você vai poder instalar outros aplicativos, né? Eu instalei o Kindle, instalei o Enki, Bro, o Audible da Amazon, o Tidal, o Gmail, o WhatsApp, a Apple Music, o Duolingo. Vai funcionar essas coisas. Vai funcionar normalmente. É só configurar que vai funcionar porque é Google Play Store. Mas aí tem algumas coisas que poderiam ser melhor implementadas, né? Vamos dizer a questão do áudio. Vai rodar os aplicativos de streaming. Aí você vai conectar um fone de ouvido Bluetooth. Por exemplo, o codec padrão que está liberado para poder conectar os fones está o USB-C, que é o padrão mais básico do Android. Nem é AAC e muito menos LDAC. Poderiam ter liberado o AAC, que é o que a própria Apple utiliza no Apple Music, ou poderiam liberar o LDAC, que é de alta taxa de atualização, e você poderia colocar um fone melhor e conectar. Tem gente que vai sentir diferença ou falta disso, não está liberado. Talvez, se você colocar no modo desenvolvedor e fazer algumas gambiarras, você vai ter acesso a isso. Mas eu sequer testei. Quanto propriamente em comparação ao Books, deixa eu ver se ele está com luminosidade. Ele está com luminosidade mínima aqui. Percebi que estava com um tom de diferença entre eles. Então, em funcionalidades, ele vai te dar portabilidade com expansão de memória, veja, 128 GB de armazenamento, você pode colocar um SSD, um micro SD de 2 terabytes, até 2, né? Apesar que eu só vi no comercializado de 1 terabyte até hoje, já testei, funciona. Bom, é portátil, acho que é bem interessante, mas dentro da própria Book você vai ter uma concorrência direta muito... para quem procura algo mais convencional de leitor e gosta desse formato, vou dizer que o Bookspoke 5 ainda é uma ótima opção. Cabe no bolso? Não é a mesma coisa, né? Você tem um bolso grande. De fato, Palma cabe em qualquer bolso tradicional, né? Já o Poke 5, ele acaba sendo um pouco maior. Mas em utilização de tela, propriamente dita, sinceramente, quando você põe no modo paisagem,
Você consegue ter uma leitura razoável. Deixa eu tirar o Oriflow aqui agora. Você consegue ter uma leitura razoável do texto aqui nos dois, vamos dizer, aqui no modo contínuo, sempre no modo contínuo. Você consegue ter uma leitura. Os textos são de formatos diferentes, tá? Esse texto aqui é menor do que esse, então vai ter mais dados aqui. Bom, mais dados não, né? Mas com mais resolução, porque é menos texto. Aqui tem mais texto, vai reduzir um pouco essa resolução. Mas vejam, dá para ler um texto de PDF em modo paisagem perfeitamente. O Poke até em tese daria para ler no modo assim, mas eu acho que fica muito, aqui comparando, fica muito menor, né? Quando você vai ler o texto assim. Vamos colocar rapidamente aqui só para, porque o auto rotate dele não tá. Os dois tem auto rotate. Ah, não, o Poke 5 não tem auto rotate. O Poke 5 é na mão, você tem que colocar ele na mão. É uma vantagem. Eu gosto bastante do auto rotate. Olha pra você ver, se eu colocar o texto assim no modo contínuo, fica pequeno, não fica tão agradável. Aqui você consegue ler o texto no modo paisagem tranquilamente. Aqui vai ser uma experiência muito próxima do que seria assim, se um Kindle abrisse um PDF cortando borda. É isso aqui. Nesse caso do Palma, você vai ter algumas variações. Então você daria para poder fazer isso. Bom, eu acho que as funções básicas do Palma eu já passei para vocês. Poke tem um processamento semelhante, é tão fluido quanto a tela, é a mesma tela, 300 dpi, com a mesma atualização. Se tiver alguma diferença eu não consegui notar. Ele tem o layout do sistema operacional mais próximo da Boox. Vamos dizer, o Palma é um pouquinho mais leve, talvez, uma coisa muito pouco. Isso é 170 gramas, eu acho que isso aqui deve ser no máximo 180 gramas o Poke. Os dois têm armazenamento de micro SD, vão funcionar com USB-C. O Poke tem um probleminha em comparação, porque o Poke não tem caixa de som, você vai ter que ligar ele com um fone Bluetooth, então o Palma tem caixa de som. Então, assim, são detalhes que podem fazer diferença na experiência de uso diária, né? Eu acho mais interessante o Palma hoje em dia. É um pouco mais caro, mas compensa a diferença. Porque é realmente para portabilidade. E com funções interessantes, né? Só de armazenamento. Aqui é 128, aqui é 32 GB. Por que aqui precisa de 128? Porque se for instalar um aplicativo de streaming de música e baixar, lotar assim, o Tidal de música FLAC, vou dizer que 100 FLACs já vão dar ali, possivelmente uns 4 GB pelo menos, né? Que guarda, não é mais, talvez até mais. Uns 10 GB, a depender se for qualidade max. Então, assim, 128 GB dá para você colocar um acervo razoável de músicas. Em 32 você vai ter que usar o armazenamento externo. E aí o que acontece? Armazenamento externo é bom para aplicativos acessarem. Se você tem a sua biblioteca de música, de livros, coloca no microSD e vai acessar, beleza. Mas o streaming, ele vai usar o armazenamento interno. Então você não consegue, pelo menos eu nunca vi isso, de direcionar o armazenamento do streaming para o microSD. O que seria bom, imagina, você colocar 1 tera de músicas numa coisinha dessa e ligar num funezinho Bluetooth. Detalhe, né? Só para dar uma comparação de teste de som ainda falando. Com o USB-C, você pode ligar um DAC, que vai criar, por exemplo, vamos dizer, um conector P2 para fone de ouvido. Eu testei com um DACzinho mais simples, né? Ele passou energia para o DAC tranquilamente. Tem DACs que já tem bateria, você poderia colocar um DAC relativamente complexo, portátil, para poder escutar música. Aí entra no outro hobby, né, que é da audiofilia, que eu até dei um afastado do hobby nos últimos tempos, mas dá para realmente escutar, quase transformar isso aqui num DAP, que é um Digital Audio Personal Audio, né? Uns DAP, pode transformar num DAP de AINC, que era a proposta inicial do Hisense Touch, né? Você ter o AINC para leitura e ter ainda as funcionalidades assim de um DAC interno próprio. Aqui não tem um DAC próprio, né? Aqui você vai ter que fazer
com a USB-C, conectar em um DAC para poder fazer a transformação de áudio digital para áudio analógico, né? Não é o caso aqui. Se eu me recordo, não me recordo, na verdade, de nenhum Bux que tinha saída P2. Já os Hisense funcionavam com saída P2, que é aquele tradicional fone de ouvido. Enfim, então aqui algumas comparações, beleza? Então vejam, depois desse longo review, porque eu fiz questão de passar pelas funcionalidades do Palma, para vocês entenderem onde o Palma se localiza no mercado de e-inks, diria que é um leitor realmente interessante para portabilidade. Veja, ó, cabe na mão. Você vai passar a página, eu estou aqui no botão de volume, né? Vou ligar. Você passa a página no volume. Isso é muito bom. E assim, é algo que eu sinto falta em outros leitores da Bux. Poderia a Bux implementar no leitor de 10 polegadas ou de 13 polegadas um volume que eventualmente você vai utilizar para poder passar a página. Ó. Já mudou a posição aqui da renderização. Mas você vai passar a página no volume, na sua mão, nessa posição. Ou eu geralmente vou ler assim, né? E aí eu vou passar a página aqui. Eu acho que é muito, muito cômodo a passagem de página desse jeito. Porque eu apoio o dedão embaixo, fica o indicador em cima. É possível colocar uma capa que tem aqueles anéis para poder prender, para ficar bem preso na mão. Não é necessário. Eu já tive equipamentos assim. Eu não achei uma capa, pelo menos da Bux, que faria isso. Teria que colar, né? Eu gostei propriamente dessa textura aqui de trás, porque dá um grip para poder pegar o leitor. Eu estou usando ele só com um case para transporte, né? Mas no dia a dia, para leitura, eu tiro ele do case e vou ler ele sem o case. O que fica mais leve. Vai ter um case oficial da Bux agora, que tinha um case carteira. Porque as pessoas vão pensar, vou usar isso para colocar no bolso. Não, de fato, para colocar no bolso eu usaria um case que protege a tela. É ink, a tela ainda é mais sensível do que outras telas. Eu coloco no sleeve, né, no saquinho, e transporto ele nesse sleeve. O que é uma boa experiência, confesso para vocês, em portabilidade. Porque aí que chega a pergunta final do review. O Bux Palma, ele não é o smartphone, então, portanto, ele não vai substituir o seu smartphone. Se você estiver precisando de GPS para pedir o Uber instalado, porque vai instalar o Uber, não vai funcionar bem. Você vai precisar do Wi-Fi, a localização do Wi-Fi, vamos dizer, a geolocalização de Wi-Fi, ela é falha em comparação à do GPS. Então, vai ter alguns problemas, né? Aplicativos de bancos, alguns aplicativos de bancos usam câmera frontal para poder fazer o login. Não vai dar para fazer login de banco com reconhecimento facial ou mesmo com digital. Depende do banco, se o banco tem um sistema de só por senha. Então, para os modos de pagamento, aí talvez você vai poder usar um pagamento tipo Google Pay, que ele vai por Bluetooth e você vai conseguir. Eu não testei isso efetivamente, mas me parece que é possível porque o sistema é de Bluetooth. Não é um sistema de GPS ou um sistema de câmera. Bom, então você vai ter esse tipo de funcionalidade. O que eu diria que é o uso que eu estou tendo e que vejo mais potencial? Esse leitor é um companheiro do smartphone. Ele fica, vamos dizer, lado a lado. Então vai sair na rua, você leva os dois. E aí, você vai precisar de alguma coisa mais complexa, você vai usar o smartphone. Porque isso aqui na bolsa não pesa nada. Mas eu estou achando, pelo menos no meu tipo de uso, uma funcionalidade extremamente interessante. Eu já comentei isso no canal em outros momentos. Eu tenho tentado ficar longe do smartphone. A tentação de usar para... rede social eu uso pouca, mas assim, olhar alguma coisa no YouTube, ou você vai entrar no site como Mercado Livre, ou qualquer outra coisa que vai te ter... você vai passar o dedinho e vai te alimentando o sistema de recompensa. Né? A dopamina sua está lá sendo cada vez mais reduzida na experiência de uso. E às vezes o que você quer fazer? Você precisa só, por exemplo, eu preciso de um cronômetro para ter noção do tempo que eu estou estudando, então vou fazer um Pomodoro, vou colocar um timer para fazer uma coisa, e eu não quero usar o celular, porque se eu usar o celular, às vezes tem notificação, a notificação me leva para outra coisa,
e vocês sabem como é que é. Você entra no fluxo, né, do caos das redes sociais. Aqui você encontra uma outra possibilidade. Desconexão. Qual que é a grande vantagem dos e-inks? Desconexão com tecnologia interativa. Porque você consegue filtrar mais, focar mais. Então, no dia a dia, para poder estudar, pelo menos nessa última semana que eu estou utilizando o Palma de forma consistente, vou estudar, vou ler um texto. Pego o Palma, pego o Note Air 3 que eu estou utilizando mais nesses últimos dias, pego os dois juntos, só os dois. Se eu for escutar alguma música, põe a música no fone de ouvido, vou usar um cronômetro, ponho aqui, vou ler o texto lá no Air 3. Então o Palma é um ótimo companheiro para equipamentos da Boox e em um smartphone tradicional. Porque você vai fugir, por exemplo, de um certo assédio ao utilizar a rede social do smartphone tradicional. Vamos ser sinceros, assim, eu não uso Instagram. Mas não tem muita graça ver um Instagram preto e branco, né? É o que uma sobrinha minha já me disse. Mas que graça ter um celular preto e branco, ou um leitor preto e branco. Não é uma questão de graça, é uma questão de foco. Então você consegue não utilizar esses aplicativos que têm um grande apelo estético. TikTok, Instagram, YouTube. Nem vou dizer Facebook. Facebook tá aí, assim, na decadência. Mas você não vai querer usar. Então é uma forma de desconexão. Muitas vezes você quer se afastar, mas ter ainda acesso a algo digital. O Boox Palma e portátil, né? O Boox Palma é uma ótima opção de poder, propriamente. Ter o digital de uso moderado, sem um grande apelo estético. Eu tenho feito isso, né? Vou fazer uma leitura, deixo o smartphone longe e vou usar propriamente o Boox Palma para poder fazer. Vou fazer meia hora, põe um timer de meia hora, né? Tipo, estilo Pomodoro. Ponho e vou mexer no texto. Isso é bom. Isso é bom. Eu digo para vocês, em termos de produtividade, essa desconexão com uma tecnologia mais apelativa, como é dos smartphones tradicionais, eu acho que vale a pena. É um tema que a gente vai discutir mais no canal, em outros vídeos, mas em relação ao Boox Palma, fica aí a minha grande recomendação como um mini leitor digital. Isso não é para substituir um smartphone, não é para substituir um dumbphone, ainda não é. Pode ser que um outro produto da Boox venha com isso implementado, e aí você vai pensar, mas enquanto leitor portátil, eu realmente achei que é um bom começo. Vejam, é o primeiro leitor da Boox nesse formato. As únicas outras duas empresas que eu tenho ciência que faz leitores de e-ink neste formato seria a Xiaomi, né? A Xiaomi, vai ter as pronúncias malucas aí que eu não sei, e a Hisense. A Hisense saiu do mercado. A Xiaomi não chega no Brasil facilmente. Eu nunca mexi num Xiaomi desse formato. E eu sei que em potência, vamos dizer, colocando só em tech specs, em potência é inferior ao Boox Palma. Então, assim, é algo que eu diria, vale a pena, talvez, aquilo que está mais próximo para a utilização. E o Boox Palma te oferece isso aqui no Brasil desde já. Algumas coisas que a Boox poderia implementar e deixar, né? Por exemplo, no botão de Power ter o sensor de digital para você poder ter senha, mas sem ter que digitar a senha. Algo que, por exemplo, já está nos leitores da linha Pro da Boox. Poderia. A questão do codec, do LDAC, poderia implementar. O leitor, o PDF Reflow com interação do texto. O próprio modo de colunas. Então são algumas coisas que são implementações, agora essas últimas, implementações de software. Não é uma implementação de hardware. Só a primeira que eu falei, que é a implementação de hardware, que é a questão da senha. É realmente interessante não ter que digitar a senha. Quando você tira, vou lá, 4 dígitos, 6 dígitos, perde tempo. Quando é só na digital, bate o dedinho, resolveu. Porque como não tem câmera frontal, você não vai poder fazer Face ID. O que poderia ser feito, né? Ter câmera frontal e Face ID. Só que isso aí é o quê? Implementação de hardware, só numa segunda geração. Pode ser, mas
isso vai encarecer o produto. Eu vou dizer, só a implementação do digital é mais barato do que a implementação da Face ID. Então, são tipos de coisas que poderiam ser aprimoradas no Books. Uma coisa, né, que também é de software, eu não mencionei, menciono na conclusão. O botão multifunção, ele está extremamente limitado. Ele não permite que você configure uma função específica. Por exemplo, abrir um aplicativo como o de relógio, ou abrir a lanterna. Vou dizer para vocês, abrir a lanterna com 2 cliques, igual os equipamentos da Hisense, é um negócio maravilhoso. Tá no escuro, 2 cliques, lanterna. Isso é ótimo. Não tá possível. Eu quero abrir o aplicativo do Neo Reader com 2 cliques ou um clique longo. Não tá possível. Tá possível o quê? Atualização de tela, girar a tela, próxima página, fazer um back, um next. Não, isso é pouco. O botão, ele precisa ter funções que eu configuro para o meu uso pessoal. Ou seja, eu quero abrir determinado aplicativo com clique rápido, ou com 2 cliques, ou com clique longo. Isso é básico e não está implementado nesse software ainda. Vale a pena colocar isso no roadmap. A Books não tem um roadmap aberto, mas se tivesse, é uma coisa que eu indicaria assim, claramente, poder configurar o botão de e-ink para diversas funções rápidas, né? Isso não tá permitido em software. Uma coisa boa de ser feita. No mais, assim, estou usando, vou usar e acho difícil, só vou substituir por um outro Books nessa linha de portabilidade. Porque antes de dormir, vejam, isso aqui é muito mais portátil para ler antes de dormir do que um leitor de 7.8 de 10 polegadas. O Poke não, o Poke é levinho, o Poke tem quase o mesmo peso. Ok, mas em portabilidade eu tenho vamos dizer, fascinado mais com o Palma do que com o Poke. Então, ficam essas considerações, longas considerações, em relação ao Books Palma. E qualquer dúvida, coloque aí no canal. E agradeço, por fim, mais uma vez, o envio pela Books Brasil, porque permitiu o review e a utilização desse equipamento. Esse foi um bom tempo. Já tinha, desde o lançamento, falando, me manda, me dá um desconto, me manda. Nada. E aí, a Books Brasil, nesse último mês, nessa última leva, conseguiu me enviar. Agradeço mais uma vez, o link vai estar aí na descrição. As suas opiniões são as minhas, como de sempre, e vocês viram que eu tive mais posicionamentos críticos em comparação ao Palma, porque ele tem potencial, só não está implementado. Então, é algo que a Books poderia implementar em software em um simples update, ok? Agradeço, compartilhem e sigam. Até a próxima.